Naqueles dias, Estevão, cheio da graça e poder de Deus, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os cirenenses e alexandrinos e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sua sabedoria e ao espírito que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Estevão, ele é um dos primeiros diáconos da história da igreja. E era jovem. A tradição diz que ele era jovem. Provavelmente tinha os seus 20, 22 anos, mais ou menos, quando ele foi morto. Mas ele era discípulo de Jesus. Jesus, ele tinha, vamos lembrar aqui, Jesus, ele caminhava, ele tinha a multidão que andava atrás dele. Depois Jesus tinha 120 discípulos próximos. Desses 120, Jesus tinha 72. Lembra que Jesus mandou 72 discípulos, 2 a 2, irem de cidade para poder pregar? Pois é, desses 72 discípulos que eram mais próximos, estava Estevão. Estevão fazia parte. Depois dos 72 tem os 12, dos 12 os 3 mais próximos, que é Pedro, Tiago e João. Tá? Então Estevão fazia parte, vamos dizer assim, da comunidade de Jesus mais próxima depois dos apóstolos. Então ele conheceu Jesus pessoalmente. E o seu amor por Jesus era tão grande que ele não negou o Senhor mesmo quando ele foi ameaçado de morte. Então isso é vida. A vida de Deus é essa. Mesmo diante da morte iminente, eu continuo vivendo. Tanto que ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. Acolhe meu espírito. Porque a gente não morre. Até durante esse ano, né, a gente passou aí por algumas mortes, né, da nossa família. E em uma delas o Daniel, meu filho, perguntou, né, falou assim: mamãe, foi a primeira vez que ele viu alguém ali, né, no velório, no caixão. E ele falou: ela não vai acordar? Falei: não, amor, porque o nosso corpo tem uma parte que não morre. Ele olhou assim pra mim, ele falou: verdade? Falei: é. Ele falou: é como se fosse um fantasma? Eu falei: é como se fosse um fantasma, mas chama alma. Né? Eu falei assim: quando uma pessoa nasce, ela nasce, né? Quando uma pessoa é concebida, ela tem a alma dela e aquela alma nunca mais vai fechar os olhos. Nunca mais. Então eu tentei explicar ali, né, para uma criança que o corpinho pode ir embora, mas aquilo que deixa o corpo falar, aquilo que deixa o corpo abrir o olhinho, respirar, aquilo ali nunca morre. Por isso que a gente vira super-herói, né? É assim que eu falo com eles aqui em casa, que Jesus é um super-herói que tem uma casa muito grande e que quando a gente morrer a gente vai conseguir voar, a gente vai conseguir olhar tudo lá de cima e nem vai precisar entrar no avião. Então, essa esperança, né? E Estevão, ele já conhecia, ele já sabia. E depois tem uma parte da palavra que fala que Estevão, se eu não me engano foi ele, que ficou olhando, né? E ele viu. Sim, acabou de falar aqui, ó. Ele viu a glória de Deus. Isso. E o Filho do Homem de pé à direita, de pé. Estou vendo o céu aberto. E o Filho do Homem, ele já estava vendo aquilo que o esperava. É para dar esperança também para mim e para você. Que a morte realmente é só para esse corpo. Mas a nossa alma nunca mais vai fechar os olhos. Nunca mais. E que esperança maravilhosa que é essa. E é lindo porque quando a palavra diz que Estevão vê Jesus de pé, naquele tempo, antigamente, quando você era levado num tribunal, o teu advogado ele ficava de pé para te defender.
Então aqui Jesus, que é o nosso advogado, que é o mediador entre os homens, ele está de pé à direita de Deus, dizendo o seguinte: olha, recebe o Estevão. Recebe o Estevão. E Stefan, significa vitorioso, aquele que venceu. Até o nome do Marte já diz quem ele é, né? Por isso, nós vencemos a morte. A partir do momento em que nós assumimos Jesus na nossa vida, esse Jesus que assumiu a nossa vida, nós já vencemos a morte. Você pode passar por ela, mas ela já perdeu para você, porque em você habita aquele que ressuscitou. Coisa linda, né? Isso mesmo.